Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, nós vamos reiniciar aí o nosso estudo da onde nós paramos. Nós estamos estudando o capítulo de número 1 do livro de Jó. E agora nós já estamos partindo aí para o final do versículo do capítulo. E nós hoje iremos então estar finalizando essa última parte do capítulo. Então eu quero convidar você para nós retomarmos aqui da onde paramos, né? No vídeo anterior nós falamos um pouquinho aí sobre a atuação hoje, né, do inimigo da nossa alma, de Satanás, né? E falamos a nossa postura, qual deve ser nossa postura, o que a Bíblia fala relacionado, né, a Satanás, ao diabo. E nós então finalizamos falando a respeito da orientação que Pedro nos dá para nós sermos ali sóbrios e estar vigilante, porque o nosso adversário ele anda ao derredor buscando aqueles a quem ele possa tragar. Então nós notamos a sua atuação e sabemos que essa atuação será verdadeiramente eliminada depois, quando então ele e os seus demônios será lançado no lago de fogo. Enquanto isso, nós sabemos que a igreja, através de Cristo, venceu os principados, essas potestades, né? Quando Jesus então expõe a vergonha aí Satanás, né? E os seus demônios. Porém, como eu disse, o efeito, né, da cruz do Calvário não muda, né, o caráter de Satanás e dos teus demônios, né? Mexe com a nossa vida, com a nossa salvação, trazendo então essa libertação para aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador, essa mudança, né, transferindo do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, como Paulo ele vai dizer. Porém, nós ainda estamos vivendo nesse mundo aonde nós teremos aí essa atuação de Satanás e dos teus demônios. Então é nítido nós notarmos ainda o mal aí sobre a face da terra. Então, fazendo uma observação também, no vídeo anterior eu fiz menção de um versículo e de um capítulo, mas eu falei o capítulo errado. Eu falei capítulo 7 de Apocalipse, mas é o capítulo 12, tá certo? Então, quando eu digo que uma outra oportunidade nós trabalharemos o texto, é o capítulo de número 12 de Apocalipse, que fala dessa batalha, né? Aí quando Satanás é precipitado. Então eu disse para os irmãos que existem aí algumas divergências aí de entendimento relacionado ao tempo, né, desse capítulo, mas que em outra oportunidade nós então iríamos trabalhar um pouco esse texto. Então agora nós voltaremos aqui para o capítulo de número 1 de Jó, os últimos versículos aqui, no versículo de número 20 e versículo de número 21, farei a leitura aqui, diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, nesse versículo, nós também iremos ter aí uma pequena polêmica. Polêmica no sentido do quê? Será que esse capítulo ele está de alguma maneira aqui ensinando ou aqui trazendo aí a doutrina da reencarnação? Por quê? Porque nós veremos aqui que o Jó ele vai falar que voltaria então para o ventre da sua mãe, né? Então algumas pessoas às vezes usam aí desse argumento para falar que Jó está falando aí de nascer novamente, de voltar para o ventre da mãe, né?
tornar para lá e depois voltar. Porém, nós iremos ver que a Bíblia, ela fala contra essa crença da reencarnação. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, diz que ao homem está ordenado, né? E essa ordenança vem de Deus, né? O seu Criador. Ele ordenou ao homem morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo, né? Então, é claro, dentro da Bíblia, que Deus ele é contra, né, qualquer doutrina que seja relacionado aí a esse pensamento de reencarnação, invocação dos mortos, entre outras coisas. Nós veremos dentro da Bíblia constantemente aí Deus orientando que eles não deveriam, né, aí estar invocando, nem escrever nome dos parentes que riscavam ali, que era ali uma cultura de algumas nações, que quando Israel está chegando em Canaã, que Deus fala que eles não deveriam cortar a sua pele com o nome dos teus entes passados, né? Então Deus, dentro da Bíblia, nós veremos aí que não há aqui nenhuma orientação, pelo contrário, né? Nós veremos que há uma reprovação para para essa doutrina. Então, quando nós iremos ver aqui o que Jó está falando, que no sair do ventre, ele não está falando aqui em voltar, né, o seu corpo, a volta de uma outra alma, um outro corpo, uma nova vida, né? Mas ele está falando da volta para o túmulo, né? E aí, o que nós iremos ver? Que a palavra usada aqui no hebraico para ventre aqui é uma figura da expressão poética, né, que Jó ele faz relação com a terra, né? Então, naqueles dias eles tinham essa ideia da terra ser aí o ventre, né? Do pó nós viemos, para o pó nós voltaremos, né? Então, no Salmo de número 139, versículo 13 e 15, nós temos também essa ideia da terra, né? E ventre sendo empregadas aí juntas. Então, quando Jó ele está falando que voltaria para o ventre da sua mãe, a sua mãe aqui dentro do texto não é a sua mãe no sentido daquela que havia o gerado, né? A sua genitora, mas é a terra, né? Então Jó está falando que voltaria para a terra. E a gente vê isso daí em outros textos empregados. Por exemplo, é empregado em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 7, o espírito volte para Deus, né? E o corpo para a terra, né? Então nós veremos aí que é uma maneira poética, tá? Então, dessa forma, Jó está usando uma expressão no voltarei, isto é, para o ventre da mãe, que não é a sua mãe, né? A sua genitora, e aqui lhe gerou, mas então é a terra. A mãe de Jó relacionada aqui, dentro desse texto, não é a mãe. Então, esse pensamento relacionado à reencarnação, isso aí não pode ser defendido dentro desse texto, né? Então, nós interpretaremos aqui a terra como a mãe. E mesmo que se nós quiséssemos interpretar literalmente aqui, eu falando, né, que voltaria, você vai ver que o texto aí vai ficar completamente desconstruído. Não há aí uma relação correta, né? Ele voltar, não há sentido aqui para essa interpretação, tá certo? Então, meus irmãos, passando aqui para quando Jó, no versículo 20, se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra, nós iremos ver aqui que Satanás, então, ele estava errado. Estava errado por quê? Porque a afirmação do diabo era que se Deus permitisse que Jó
perdesse o que ele tinha, então ele iria blasfemar contra Deus, falaria contra Deus, né? Mas nós iremos ver então que não foi isso que aconteceu. Nós iremos ver que Jó passou aqui no primeiro teste, né? Esse teste aqui de intensa dor. E segundo o costume da época, ele rapa a sua cabeça. É um estado de grande humilhação, né, diante desse cenário. Jó se joga ali no chão e aí a Bíblia diz que ele adorou a Deus. Olha que coisa tremenda, que lição que nós aprendemos aí com Jó, não é verdade? Aí o versículo de número 22 diz: em tudo isso, Jó não pecou a Deus e nem atribuiu a Deus falta alguma. Quando o texto aqui diz que ele não pecou, não quer dizer aqui que Jó desmentiu, quer dizer, na verdade, que Jó desmentiu aqui a afirmação de Satanás, tá certo? Por quê? Porque ele não atribui, ou seja, esse atribuir aqui seria mais ou menos assim: Deus, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor não fez alguma coisa? Por que, né? Então, a Jó não faz isso. Nós iremos ver depois a queixa de Jó relacionada àquele sofrimento, e ele retém a sua sinceridade, e diante dessa sinceridade é aonde ele vai chegar diante de Deus, né? Por causa dessa da sua retidão em seus caminhos. Então ele vai amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Nós veremos isso posteriormente, porém nós não veremos ele queixar que Deus havia permitido ou deixado alguma coisa nesse sentido. Pelo contrário, nós veremos então Jó adorando a Deus, né? Dizendo que Deus deu e Deus tirou. Bendito seja aí o nome do Senhor. Então, fechando aqui, nós iremos ver então que Jó, ele passou da riqueza para a pobreza, dos banquetes festivos, né, da sua família para o luto, e veremos ainda que da saúde para aí a doença. Mas em tudo isso, Jó não atribuiu a Deus falta alguma. O pastor Oliveira de Araújo, no prefácio do livro de Jó, ele, sobre o livro é o Enigma de Jó, de Marcelo Aguiar, ele diz assim: Jó viveu um drama. Viveu, não representou. Seu drama não deu no palco de um teatro, mas no palco da vida. É certo que teve momentos de dolorosa indagação. De fato, chegou a lamentar que tivesse nascido. Chegou até soltar a língua e falar muito. Mas, em tudo isso, não pecou e nem atribuiu falta alguma a Deus. Jó vai responder então essa tragédia de extrema dor, de grande tristeza, com uma atitude de fé e uma atitude ainda de adoração inabalável a Deus. Então nós podemos aprender aí com Jó que muitas das vezes o justo ele pode sofrer, ele sofre, e mesmo assim o justo ele pode permanecer aí fiel a Deus em tudo, sem atribuir falta alguma a Deus. Para nós finalizarmos então o capítulo de número 1, encerrar, eu termino aqui com 3 lições que nós podemos aprender dentro desse capítulo. Primeiro, com o personagem Jó. O que nós podemos aprender nesses dias aqui, ou nesses vídeos, nessas aulas que nós temos meditado? Primeiro, que nós iremos ver o caráter, né, e a postura de Jó. Esse caráter que o livro começa destacando, que tem Deus afirmando a respeito do seu servo, de ser um homem justo, reto, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal. Nós precisamos não simplesmente pensar em ter, mas em desenvolver também o nosso caráter. Nós aprendemos com Jó que é importante que na nossa vida nós venhamos não simplesmente viver de aparência diante das pessoas, mas ter uma vida
verdadeira e real diante de Deus. Se preocupar não simplesmente em aparecer hoje, como nós estamos vivendo aí, né, nessa era da tecnologia, e a gente vê tantas coisas aparecendo diante da tela das pessoas, e às vezes nós vivemos diante do público uma imagem tão bonita, mas que muitas das vezes, né, quando iremos ver o coração, a vida, o caráter da pessoa, nós veremos ali, infelizmente, um caráter extremamente mau, ruim. Então nós aprendemos com Jó que Deus, ele analisa não a aparência, mas Deus vê o coração do homem. Então nós precisamos nos preocupar com o nosso caráter. Precisamos nos preocupar em andar verdadeiramente na presença de Deus sem máscara, né? Sem ser um personagem diante das pessoas. Ser aquilo que somos entre quatro paredes, ser quando nós estamos no meio do público. Então a lição que esse capítulo nos deixa relacionada a esse personagem é a sua vida de exemplo como pai. O pai que ele era, o marido fiel que ele foi. Um senhor que tratava ali os seus servos, e veremos posteriormente aí com justiça. Então nós aprendemos aí com a vida de Jó, que nós, ainda que não venhamos entender algumas coisas que acontecem na nossa vida, que nós venhamos mesmo assim manter a nossa integridade, manter aí o nosso bom caráter, que nós possamos desenvolver mediante a palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus, esse caráter. A segunda coisa está relacionada ao personagem Satanás aí dentro desse capítulo. Nós veremos que esse personagem, ele é o acusador. Nós veremos que ele é aquele que se apresenta diante de Deus sem pudor, sem ter sentimento nenhum pela vida do ser humano, né? Veremos que ele é a personificação da maldade. Veremos que ele é verdadeiramente aí um anjo caído que não tem dó, misericórdia e nem sentimento de ninguém, né? Mas também nós veremos aí Deus dentro desse texto. Veremos a soberania de Deus. A soberania de Deus sobre a vida de Jó. Porque Deus permite sem pedir para Jó. Jó, eu posso fazer. Jó, você me autoriza, Jó, né? Aqui não é Jó que determina Deus. Não é Jó que fala para Deus. Aqui é Deus que permite acontecer na vida de Jó. Aqui dentro desse capítulo nós veremos a soberania. Você viu meu servo Jó? Pode ir lá, pode tocar. E Deus não pede para o servo: eu posso permitir, Jó? Não. Então nós veremos a soberania de Deus sobre a vida do servo. E a soberania de Deus sobre Satanás também, essa criatura, esse anjo caído. Veremos que ele é limitado. Veremos que diante de toda a sua maldade, de todo o seu poder de influência sobre a vida das pessoas, sobre a natureza, como nós vimos, né? E esse poder que ele retém, tudo isso está limitado e nada se compara ao poder aí que Deus tem e exerce sobre ele. Então nós finalizamos aqui esse capítulo aprendendo aí muito a respeito de Jó, aprendendo sobre Satanás, aprendendo aí sobre Deus, a sua soberania, né? E veremos aí a continuidade desse estudo. Nós agora iremos passar para o capítulo de número 2, iremos meditar no capítulo de número 2, veremos um pouco aí que a primeira fase aí Jó passou, nessa primeira prova Jó passou, né? E ele vai para uma segunda fase. Nessa segunda fase nós veremos então a esposa de Jó, veremos a enfermidade de Jó de uma maneira aí bem detalhada, e veremos a presença dos amigos de Jó chegando aí nesse cenário. Então eu quero convidar você para continuar
aí assistindo esses estudos, né, que nós estamos fazendo, sistemático, indutivo, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Quero fazer um pedido para vocês que estão nos acompanhando, que vocês também compartilhem aí esses vídeos, nos ajude a alcançar mais pessoas, ative o sininho, porque sempre que nós terminarmos aí os vídeos, você então será notificado e você poderá nos acompanhar. Eu já quero agradecer você, aos irmãos que também têm comentado, que tudo isso nos ajuda, nos dá aí uma extensão maior dentro do YouTube, para que a gente possa ser até aí as pessoas têm mais acesso aos nossos vídeos, então o YouTube começa a indicar aí os vídeos, e esse é o nosso propósito. O nosso propósito é alcançar pessoas, é alcançar mais vidas, e através da palavra de Deus a gente poder aí beneficiar a vida dos irmãos que estão nos acompanhando, dos amigos. Então eu quero agradecer a Deus aí pela vida de todos vocês, e que vocês continuem conosco, acompanhando e compartilhando nos seus grupos aí da família, da igreja, do WhatsApp. Nos ajude, eu tenho certeza que vai ser bênção, e isso também é um incentivo para nós, dividirmos com vocês aquilo que nós também, ao longo desses quase 20 anos aí já servindo a Deus, né, há 11 anos dirigindo igreja, nós poderemos dividir com vocês aí alguns anos também de aprendizado, e continuamos aprendendo, né? Estamos aprendendo todo dia, estamos crescendo com homens aí que a gente tem admiração, homens que às vezes a gente até discorda de alguns pontos, mas admiramos e aprendemos também com cada um desses aí. Então nós louvamos a Deus e queremos que seja bênção para você aí esse material que nós estamos, através do incentivo, né, de alguns irmãos, de alguns amigos, que nós iniciamos esse trabalho. Pessoas que falavam comigo a respeito de gravar os nossos cultos de doutrina, os nossos ensinos. Então foi motivado por esses irmãos, por essas pessoas, que eu iniciei então a gravação desses conteúdos, né, diante aí desse incentivo que esses irmãos que têm nos acompanhado há muitos anos, pessoas que congregam conosco, né, que nos incentivaram a isso. Então eu quero agradecer a Deus aí por tudo, e convido você para continuar. Agora nós vamos para o capítulo de número 2. Você vai ver que coisa maravilhosa é o capítulo de número 2. Que Deus abençoe você. Até o próximo, se assim o Senhor quiser, e você também. Deus abençoe.